Oi, gente, muito bom dia a todos. Hoje é a nossa última aula da disciplina de urgência e emergência. Desde já vou me despedindo de vocês, mas espero reencontrá-los no curso, em outras disciplinas. Acredito que vocês ainda tenham, não sei também, porque sei que a turma de vocês já está pagando as últimas disciplinas. Eu não sei se vocês terão mais outras disciplinas para serem vistas. Porém, eu espero reencontrá-los o quanto antes, já que nós vivenciamos todo esse período de aulas à distância, mas que a gente pelo menos volte e dê aquele abraço na instituição quando tudo isso passar. Na aula de hoje eu quero falar um pouquinho sobre o uso do desfibrilador externo automático. Eu falei dele para vocês na aula de parada, porque o desfibrilador externo automático ele é um dispositivo que é utilizado para reverter uma parada cardiorrespiratória. E eu vou falar um pouquinho para vocês hoje mais aprofundado sobre o que é esse equipamento, quem deve utilizá-lo, aonde se utilizar e quando utilizar o DEA. A ARRA, que é a Associação Internacional para orientar e dar novas evidências sobre a parada cardiorrespiratória, ela define que o desfibrilador externo automático ele é um equipamento portátil ou fixo que deve ser utilizado para analisar o ritmo cardíaco de um paciente em progressão de desenvolver uma parada cardiorrespiratória ou já em parada. Então, é o famoso aparelho de choque que todos conhecem. O aparelho de choque que vai ali analisar o ritmo cardíaco do paciente e verificar se aquele ritmo é chocável ou não chocável. Antes de eu falar sobre o DEA, eu queria fazer uma breve revisão daquilo que a gente viu na aula de parada cardiorrespiratória sobre o que é uma parada cardiorrespiratória, como identificá-la e qual é o manejo frente ao paciente em parada. Bom, aquele paciente que não tem nem respiração, nem movimentos respiratórios e nem pulso, é um paciente em parada cardiorrespiratória. Esse paciente ele pode ter um gasping, que eu falei para vocês na aula de parada sobre o gasping, que é uma respiração agonizante, gemente, mas que também configura que o paciente esteja em parada respiratória. Um paciente em parada cardiorrespiratória ele tem cessação absoluta tanto dos batimentos cardíacos como dos movimentos respiratórios. Existem 4 ritmos cardíacos relacionados com a parada cardíaca. Os 2 primeiros ritmos eles são chocáveis, que é no quadro de quando o paciente desenvolve a parada por fibrilação ventricular ou por arritmia ventricular, taquicardia ventricular. Nesses 2 ritmos, a parada cardíaca ela só vai conseguir ser revertida se houver ali uma desfibrilação no paciente. E o que é uma desfibrilação? É uma descarga elétrica que ela é aplicada na região torácica do paciente. Essa descarga elétrica, ela atravessa o coração de uma das pás do aparelho até a outra pá, fazendo com que aquele coração que está fibrilando, ou seja, está tremendo, entre aspas, que a fibrilação nada mais é do que um movimento errôneo, um movimento inadequado do coração ali, ele está sem ritmo, então ele está fibrilando, ele está tremendo, ele está de forma inadequada pulsando, mas que por esse ritmo inadequado e por essa pulsação também errada, não está conseguindo bombear o sangue corretamente. Então a desfibrilação nada mais é do que você aplicar ali um choque no paciente, esse choque atravessa de uma parte a outra do coração. E aí, no desfibrilador, você pode ter um choque bifásico ou monofásico. Um choque monofásico é quando há ali uma disparada de uma descarga elétrica única de 360 joules
que atravessam de uma pá a outra pá do aparelho, ali o tórax e o coração do paciente, parando com aquela fibrilação do coração e fazendo com que o coração ele responda a um melhor ritmo cardíaco e volte a bombear de forma adequada. E nós temos o choque monofásico, aliás, bifásico, que é quando uma das pás do aparelho ali, do equipamento, manda uma descarga elétrica de aproximadamente 120 joules e a outra pá, do outro lado do tórax do paciente, responde com outra descarga elétrica de mais 120 joules, totalizando de 240 até 360 joules, para que o coração ele volte a bater com ritmo adequado. E nós temos outros dois ritmos cardíacos que não são chocáveis. São aqueles ritmos que o paciente está ali parado, mas que não vai adiantar utilizar o aparelho porque não vai conseguir reverter ali a parada, que é os casos de AESP, são movimentos cardíacos inadequados sem pulso, e temos também a assistolia, que é outro ritmo cardíaco, que também não adianta utilizar ali o aparelho de choque, que não vai reverter aquela situação. Nesses casos de AESP e de assistolia, a recomendação é que se mantenham as manobras de reanimação com as compressões cardíacas e as ventilações de resgate, sem que se use o aparelhozinho de choque, sem que se use o desfibrilador externo automático, porque ele não vai reverter aquela parada cardiorrespiratória. Gente, os programas de prevenção e de intervenção em parada cardiorrespiratória, como a ARRA, já recomendam que existam em algumas partes da cidade ou nas regiões superpopulosas postos contendo desfibriladores externos, principalmente nos locais de grande risco de haver ali parada. Por exemplo, shoppings, lanchonetes, conveniências, locais super frequentados como orlas de praias ou pistas de dança, casas de shows, onde pessoas se aglomeram ali, né? A gente sabe quando a gente tira essa realidade da pandemia, as pessoas voltam a se aglomerar. Quando tudo isso passar, a vida vai voltar ao normal. Então as pessoas elas vão começar a frequentar praias, shoppings, casas de shows, e são nesses locais onde há um risco acrescido de alguém vir a desenvolver uma parada cardiorrespiratória, e por causa disso deve-se utilizar o desfibrilador. Então, já se recomenda, já é consenso entre as literaturas, que nesses locais super frequentados ocorram postos que possam disponibilizar tanto profissionais capacitados como aparelhos desfibriladores disponíveis para a população. O desfibrilador externo automático ele pode ser portátil, é aquele desfibrilador móvel que as equipes de socorro básico, como o SAMU e Corpo de Bombeiros, utilizam para levar no momento da ocorrência. E nós temos os desfibriladores, que são aqueles fixos, que são... Eu mostrei para vocês a imagem de um desfibrilador fixo, que é do carrinho de emergência, né, do hospital, que ele serve tanto para ser um desfibrilador, como para ser um cardioversor. E qual é a diferença dos dois? É que o desfibrilador, ele tem a função de desfibrilar ali, através de uma descarga elétrica, como já expliquei para vocês, fazendo com que o coração volte a bater de forma adequada. E o cardioversor, ele é uma outra função do mesmo aparelho, certo, gente? É importante que vocês entendam que o desfibrilador e o cardioversor, eles são um aparelho único que fazem essas duas funções diferentes, sendo que na cardioversão você vai corrigir ali problemas de arritmia em pacientes que não estão em parada cardíaca. Então são os pacientes que procuram normalmente o médico o médico cardiologista, e o cardiologista ele vai tratar ali a arritmia do paciente com uma cardioversão, que nada mais é do que também
injetar pequenas quantidades de joules de eletricidade ali no paciente que não está em parada, para que ele possa corrigir, com algumas sessões de cardioversão, aquela arritmia que está provocando desconfortos no paciente cardiopata. Então, o que é que vocês, técnicos de enfermagem, precisam saber? Que a desfibrilação ela é utilizada no momento ali da agonia mesmo, né? No momento que o paciente está em parada, onde ele vai disparar uma descarga elétrica muito grande, de 120 até 360 joules. E na cardioversão é aquele tratamento feito no ambulatório com o cardiologista, onde ele vai disparar pelo aparelhozinho de choque pequenas quantidades de joules de eletricidades para corrigir arritmias ou problemas cardíacos em ambulatório no paciente que não está em parada cardiorrespiratória, certo? Então, quando a gente voltar na modalidade presencial, como falei para vocês, vamos ter o curso de APH e com certeza no curso vai ser apresentado para vocês o desfibrilador. Vocês vão vê-lo, vão saber manuseá-lo também. É muito simples. Você colocando as duas pás ali do desfibrilador no tórax do paciente, uma das pás fica nessa região lateral do tórax, na região a nível da linha M-axilar, né? Próximo à linha axilar, aqui no tórax, nessa parte do lado, e a outra pá, ela fica um pouco acima do peito do paciente, nessa parte aqui do lado direito, próximo à linha M-clavicular, acima dos mamilos. E essas duas pás do aparelho que são responsáveis por gerar uma descarga elétrica que vai ali atravessar o mediastino e o coração do paciente, para que o coração ele volte a bombear de forma adequada. Mais uma vez, eu repito, não adianta utilizar o aparelho se o ritmo do paciente for assistolia ou AESP. E o que é que vai dizer para mim qual é o ritmo do paciente? É o próprio aparelho. Porque quando você instala ali as pás na região torácica do paciente, primeiro ele diz assim, analisando o ritmo. E aí você espera cerca de uns 40 segundos a 1 minuto e ele vai analisar o ritmo e ele mesmo vai emitir um som dizendo assim, ritmo chocável, afaste-se da vítima. E aí todos os profissionais que estão ali prestando o cuidado emergencial à vítima que está em parada deve se afastar da vítima, porque o aparelho vai pedir para você acionar o botãozinho de choque. E aí ele diz, acione o botão. Você vai, aperta o botãozinho lá de choque e essa descarga elétrica ela vai ser dada de forma precisa e eficiente no paciente. Às vezes, na primeira descarga, não consegue reverter a parada, certo? Quando isso acontecer, você vai continuar as manobras de reanimação, compressões cardíacas, ventilações de resgate, lembrando que o ciclo são 2 ventilações para 30 compressões. E depois de uns 2 ou 3 minutos, você vai instalar novamente as pás do aparelho no tórax do paciente e vai pedir para o aparelho analisar novamente o ritmo. E o aparelho ele vai dar a ordem de você disparar mais uma descarga. Normalmente na segunda ou na terceira descarga elétrica, o paciente ele volta a bombear o sangue normalmente. E aí, sempre depois que você dá essa descarga elétrica, você vai verificar os pulsos dele. Então, o pulso carotídeo, aqui, artéria carótida, ou o pulso femoral, né, próximo à região da virilha, ou então os pulsos periféricos mesmos, pulso radial, braquial, nessa região do antebraço. E aí você vai analisar, logo em seguida, a aplicação do choque, se esse paciente ele voltou a sua pulsação espontânea. Caso você note a presença de pulsação, então você para com as manobras de reanimação, porque o paciente voltou e conseguiu ter ali um bom êxito na manobra de reanimação do paciente. Bom, gente, essa foi a nossa última aula.
eu espero que vocês tenham gostado da nossa disciplina. Perdoe-me se em alguns momentos eu não consegui tirar dúvidas ou ser mais claro ou preciso em alguns dos nossos conteúdos que foram vistos. Acontece que essa modalidade de ensino à distância tanto foi diferenciada para vocês que estão aí do outro lado, assistindo e tentando aprender, assimilar alguma coisa, quanto para nós professores que também tivemos que nos adaptar a essa modalidade. Mas espero que eu tenha conseguido deixar um frutozinho aí de conhecimento para vocês sobre urgência e emergência. Não se preocupem que vocês terão estágio, certo? Vocês vão para a prática com o professor de estágio. Tudo que foi visto na teoria vocês vão ver na prática. E terão também o curso de APH, como mais uma vez eu venho aqui reiterando, que esse curso vai servir muito para ampliar os conhecimentos de vocês. Fica aqui o meu conselho enquanto professor, que vocês não parem, sempre leiam, sempre busquem novas evidências, estudem, assistam videoaulas, já que agora vocês estão acostumados nessa modalidade. Mesmo quando a gente voltar presencialmente, que vocês sempre vejam videoaulas interessantes dos professores do Nova Dimensão, mas também dos professores do YouTube, que são diversos e que trazem muitas coisas boas e muitas contribuições para vocês. Desejo sucesso, desejo que todos prossigam aí na sua vida de estudante e depois que venha o Corém e depois que venham muitas oportunidades de trabalho para todos e que tenham todos muito sucesso na vida profissional de vocês. Fiquem com Deus, um abraço, um cheiro no coração do professor Tássio e a gente volta a se encontrar em algum momento, se assim Deus nos permitir. Tchau!